Oi, amoras lindas! Vamos pintar? Gente, hoje eu vou dar dica, isso, dica de quem adivinha? Dica de gota. Isso, vamos fazer umas gotinhas aqui. Tem uma amorinha aí que me acompanha, que é uma seguidora, a Elizabeth, ela tá com um pouquinho de dificuldade nas gotas, então eu resolvi gravar um videozinho mais de perto, mais detalhado e a intenção é ajudar, certo? Então, eu fiz aqui, ó, uma pinturinha no meu pano, ó, vários fundinhos pra mim tá fazendo a gota aqui com vocês. A primeira cor que eu coloquei aqui foi o verde oliva, né, que é um tom de folha, mas serve para qualquer tom de fundo aí, tá? O importante na hora de fazer a gota é observar a cor do que tá, o local onde você quer fazer a gota, independente se é uma rosa, se é uma folha, se é uma natureza morta, se é uma fruta. Olha a cor de fundo para você selecionar a sombra que vai ter a gota. Aqui, como é um tom de verde, eu vou estar usando um verde mais escuro, né? Vou usar o verde pântano, tá? Para fazer as minhas gotas, gente, eu gosto do pincel da Tigre. Olha, deixa eu mostrar para vocês como ele é, ó. Ele é bem pequeno, Tigre 141, tá? Esse aqui é o número 2, ele vem aparadinho assim, tá? E esse aqui, quem me enviou foi a Flávia, tá bom? Contato na descrição do vídeo, se você quiser adquirir esses pincelzinhos assim. Então, ele é bem pequenininho, ele é bom para fazer acabamento. E eu gosto de trabalhar com ele. Com o verde pântano, ó, a gente vai fazer uma gota bem grande aqui, tá? Vou fazer grande, gente, pra vocês verem melhor, pra vocês verem melhor. Mas o ideal é fazer ela pequenininha pra ficar mais delicadinho, mais bonitinho, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou pegar o verde pântano, tá? E eu vou fazer uma meia lua, ó. Tá? Fiz a meia lua, ó, eu vou dar uma esfumada para baixo, só um pouco, ó. Meia lua, certo? Depois, próxima coisa que eu vou fazer, ó, tinta pra cima, ó. Eu vou fazer outra meia lua. Só que desta vez, ó, eu vou encostar uma pontinha na outra e eu vou esfumar pra baixo um pouquinho. Olha. Observa bem como fica, ó. Consegue ver que aqui tem uma meia luzinha dentro que eu não esfumei muito? Fiz isso, eu vou vir com a cor branca. Pode ser o branco ou pode ser um tonzinho de verde mais claro, tá? Vou pegar, ó, pouquíssima tinta de um lado só do meu pincel, com a tinta pra cima e com o meu pincel inclinado, ó. Ó, eu vou vir cá, ó, e o que eu vou fazer? Vou fazer essa meia lua. Vou limpar o excesso de tinta e eu vou puxar para cima, ó. Ó, puxo para cima, ó, respeitando o movimento da gota, arredondado. Desta forma. Agora, eu tenho que iluminar, tá? Posso iluminar com pincel filete ou com cabinho do pincel, um cabinho de pincel bem pequeno que você tiver. Mas eu peguei uma esquinha de tinta branca, vou vir aqui na parte mais escura, ó, e vou fazer um tracinho gordinho, tá? E aí, ó, eu posso vir com o canto do pincel ou com o pincel filete, como eu já falei pra vocês, ó. E vou fazer um tracinho aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse cabo de pincel meu, ele é bem fininho, ó. Eu pego na minha tinta, ó, e venho aqui, ó. E eu faço uma bolinha, de preferência bem sutil, tá, gente? Beleza, ficou ótimo. Nossa, pra dar um destaque maior, eu venho, ó, pincel filete, tinta branca, tá? Ó, e eu vou fazer uma linha aqui, ó, bem aqui embaixo. Só um tracinho, certo? Tá pronta a nossa gota, gente. É isso a gota. Agora, a gente vai estar fazendo uma gota escorrida, tá? Pra gota escorrida, o que que a gente vai estar usando? As mesmas cores. Porém, é só a forma de colocar no tecido que vai ser diferente. Então, pra gota escorrida, ó, eu puxo o traço. Peraí que meu pincel tá sujo. Tá? Puxo o traço, ó, vou fazer uma bolinha, ó, vou fazer na sombra da gota, ó.
Ó, se ela tá escorrendo, ela vem lá de cima, não é isso, ó? Tiro o excesso de tinta, ó. Trabalho essa tinta aqui, ó. Desta forma, ó. Aqui em cima eu afunilo, ó. Que ela tá vindo escorrendo, não é isso? Ela vai formar a bolinha aqui embaixo. Pronto. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco. Muito pouco pra fazer gota, viu, gente? Ó, uma esquinha de nada. Bem pouquinho. E eu vou vir aqui, ó, na lateralzinha, ó, com o pincel ângulo inclinado, assim, meio de ângulo, ó. Coloco. Se tiver muita tinta no seu pincel, você limpe no paninho, porque não pode ter muito branco. E eu vou vir voltando, ó, esfumando só um pouquinho aqui, ó. Agora, eu quero que você observe que deste lado aqui ficou escuro, tá? Eu lavo o pincel, pego um pouquinho da cor escura e eu vou colocar aqui, ó, tá? Dentro da gota, mas deste lado, certo? E aí, eu vou pegar, ó, uma esquinha do branco, ó, e eu vou subir uma linhazinha aqui. Tá? Vou realçar aqui um pouquinho mais esse lado, ó, que a claridade tá mais de cá, ó, tá? E aí, gente, eu vou começar a iluminar, tá? Pra iluminar, dar os pontos de luz, eu vou usar um pincel filete. E a gota escorrendo, ela tem mais pontinhos de luz, tá? Então, eu vou colocar uma aqui, ó, outro descendo, ó. Aqui assim, ó. Outro descendo, ó. Aqui, ó, eu posso marcar um pouquinho, mas nada demais, senão vai ficar o excesso, tá? E a nossa gota escorrida também tá pronta, tá, gente? Tá bem de pertinho. Agora, a gente vai estar fazendo com outros tons de fundo, é o mesmo processo, tá? A única coisa que vocês têm que aprender é saber qual tom mais escuro que você vai pôr. Simples assim, tá? Tenho outras tonalidades aqui. Para o azul, que cor que eu colocaria? Eu colocaria um tom de azul mais forte, tá? Então, eu peguei o azul cerúleo aqui, ó. Vou pegar o meu pincel. Com o azul cerúleo, eu vou marcar a minha sombra aqui, tá? O mesmo pincel que eu tô utilizando, ó. Vou fazer uma gota maior aqui, justamente para vocês visualizar melhor. Azul cerúleo, meia lua, puxo para baixo, o esfumado. Pego tinta de um lado só do pincel, vem na parte de cima, ó. Olha, observa. Ó, tá? Puxo para baixo, ó. Puxo para baixo, certo? Repare que ficou uma partezinha dentro da gota que eu não preenchi. Vou vir no branco, tinta de um lado só, pouca quantidade, ó, com pincel inclinado, ó. 45 graus, mais ou menos, ó. Coloco e esfumo, ó. Repare que o branco aqui, ó, ele entrou um pouquinho, não tem problema, ó. A gota fica até mais realista, ó. Esfumo subindo um pouquinho. Não posso tampar essa sombra que tem aqui em cima. E aí, eu venho, ó. Vou fazer um tracinho, tá? E com o cabo do pincel, pode ser, deixa eu pegar um outro cabinho aqui. Ó, eu coloco uma bolinha aqui, tá? Pode ser um, pode ser dois, não pode exagerar demais. E tá pronta a nossa gota. Vamos fazer essa aqui agora? Essa mais escura aqui, nesse tom mais escuro? Então, vamos lá, vamos usar berinjela, porque aqui eu fiz um fundo com tom de vinho, com tom de púrpura, uma misturinha de vinho com púrpura. Então, vou usar o berinjela, que é mais escuro do que essa cor. Gente, deu um zoom pra ficar mais fácil de vocês verem, mas tá vendo até a alma do tecido. Então, vamos lá, o mesmo pincel, tá, gente? Ó, tinta de um lado só, eu vou vir, ó, colocando a meia lua e eu vou esfumar para baixo, ó. Tenta fazer bem arredondadinho, tá? Eu sei que é difícil, às vezes a mão treme um pouquinho, ó.
Esfumei pra baixo, pego mais tinta, ó. Vou completar aqui, ó, a meia-lua, ó. Completo o círculo e esfumo para baixo, ó. Puxo para baixo sem tampar tudo. Certo? Lavo o meu pincel um pouquinho. Não pode ter água no pincel, tá, gente? Vou pegar, ó, uma isca do branco, ó, com a tinta inclinada, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá? E aí, ó, eu esfumo. Tem muita tinta, limpa no paninho, ó, esfumo com movimento circular, ó. Tá, ó, esfumo pra ficar um tom levemente rosado. Depois disso, ó, eu vou pegar uma isquinha de tinta, pode ser com pincel filete também, tá? Ó, e vou só dar uma intensificadinha, tá? Pego mais um pouquinho de tinta, ó, e vou iluminar aqui, ó. Coloco um pouquinho e aqui uma batidinha. E tá pronta a nossa gota, tá? Mais uma cor aí pra vocês poderem ver. Pra gota amarela, o fundo amarelo, aqui eu usei amarelo ouro, tá? Eu vou precisar do ocre, talvez um pouquinho do sépia. Então, mesmo pincel, eu vou novamente, ó, meia lua. Ó, meia lua, esfumo pra baixo. Gente, treina no paninho aí de vocês, igual eu tô fazendo aqui, tá? Que vocês não vão esquecer mais. Quando a gente treina, a gente não esquece. Ó. Vou fazer meia lua na parte de cima também, ó, encontrando quase uma pontinha na outra. E o que eu faço? Eu puxo pra baixo, eu esfumo pra dentro, tá? Aqui eu esfumo pra fora e aqui eu esfumo pra dentro, ó, esfumo mesmo, ó. Certo? E aí, eu vou vir com que cor? Com o branco, pouquinho branco, ou um tomzinho de amarelo bem clarinho, ó. Isca de branca no pincel, pincel inclinado, ó. Eu vou fazer essa parte de dentro, ó. Tá? Peguei pouca tinta, eu vou ter que pegar um pouco mais, ó. Coloco, ó, na meia lua de baixo, esfumo para cima, ó. Espero que esteja dando para vocês verem que eu mudei a câmera de posição, ó, esfumo levando para cima. E aí, depois, eu posso estar iluminando, ó, com um pontinho de branco, um tracinho ou 2 pontinhos, ó, tá? Aqui, se quiser, pode voltar com o pincel filete e dar uma leve intensificada só na parte de baixo, tá, gente? Só um pouquinho. Tá pronta mais uma cor de gota. Vamos para a próxima. Para esse fundo, eu usei um tom de rosa, mas serve para qualquer tom de rosa. É só eu procurar um tom de rosa mais escuro do que esse, tá? Aqui eu usei o rosa chá, tá? Eu posso fazer a gota com pink, com rosa escuro. Eu posso fazer com vermelho carmim, com vermelho profundo, tá? Então, assim, muitos tons de rosa dá para você usar aqui. Eu vou fazer com vermelho carmim. Pegar a tinta de um lado só do pincel, vou fazer meia lua, ó, meia lua, esfumo para baixo, ó, puxo para baixo, esfumando, ó, um sorrisinho, tá? Tinta novamente, com a tinta para cima do meu pincel, ó, eu vou fechar esse círculo, ó, fazendo um círculozinho. E o que eu faço? Eu não esfumo para fora, para cima aqui. Eu esfumo para dentro do círculo, ó. É uma esfera, né, arredondada. Então, na hora de esfumar, ó, eu esfumo movimentando, ó, da mesma forma, ó, de forma circular, certo? Ó, puxo bem para baixo. Se precisar, pega mais tinta, ó, e puxa para baixo. Tá? Isso você vai fazer bem pequenininho. Tô fazendo grande para vocês verem melhor.
Vamos pegar uma isca do branco, de um lado só do pincel, ó, pincel inclinado, eu vou depositar aqui, ó, do lado contrário, onde a gente colocou a primeira sombra, ó, tá? Coloquei, eu vou esfumar, ó, devagar, pincel pequeno, subindo, tá? Pra dar uma leve transparência nessa gota, ó. Se precisar, pega mais um pouquinho de tinta, depende se tiver muito calor, às vezes seca um pouco rápido demais, ó. Ó, repare que eu exagerei. Quando a gente exagera, fica muito esbranquiçado, não fica muito natural. Então, o que que eu faço? Eu esfumo, subindo e limpo o meu pincel. Esfumo e limpo o meu pincel. Isso vai tirar um pouco do excesso do branco que eu acabei depositando aqui, tá? E aí, eu vou vir com o cabo do pincel e vou colocar os pontinhos. Ó, vou colocar com o cabo do pincel só pra vocês verem uma forma diferente, ó. Tá? E tá pronta mais uma gotinha. Agora, eu vou mostrar pra vocês todas as gotas, pra vocês verem como ficou. Quero muito que vocês treinem em casa, tá? Que seja útil, que você compartilhe esse vídeo com suas colegas artesãs, que vocês compartilhem nas suas comunidades também, para que mais pessoas possam ter acesso, para que possa tirar as dúvidas de vocês sobre gota, tá? Essa é uma forma simples de fazer para iniciante. Tem formas mais elaboradas, mais realistas de estar fazendo, mas eu prefiro trazer um conteúdo onde toda pessoa que precisa de ajuda possa estar reproduzindo, possa estar aprendendo na sua própria casa, sem ter que fazer um curso adicional. Então, se você gostou, não esquece do like para ajudar o canal. Se inscreva se você não for inscrito, estamos começando agora, estamos precisando muito do apoio de vocês, tá certo? Ó, aqui tem um treininho que já tá no canal de folhas, tá? E agora o treino de gotas. Olha pra você ver como a gota ficou bonita. Repare que aqui eu exagerei um pouquinho no branco. Olha pra você ver como essa ficou mais bonita do que essa, tá? Então, quando você fizer num tom, assim, ó, num fundo muito escuro, às vezes você pode fazer essa esfumado de dentro, em vez de você usar branco, você usar um tonzinho de rosa clarinho, tá? Isso vai deixar a sua gota mais natural também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso e até a próxima.